Domingo, dia 5 é o aniversário do meu filho mais velho. Como o tempo passou depressa para mim, gente. Parece que foi ontem que eles eram dois meninos pequenininhos. O mais velho já vai fazer 28 anos de idade. E para mim, os meus filhos são a coisa mais importante que Deus me deu. De todas as batalhas que eu passei na minha vida, eles foram a minha maior vitória. Porque os meus filhos era que me consolava, era por eles que eu lutava todos os dias. Todos os dias eu saía para trabalhar pensando para dar o melhor para eles. Então, eles para mim, sabe, não tem palavras para me expressar o quanto os meus filhos é importante na minha vida. E ver, sabe, o Igor fazer 28 anos de idade já, e o Diego já em abril do ano que vem também já está fazendo 26 anos. Então, aliás, já está fazendo 27 anos, perdão. E eu, sabe, eu fico vendo de como o tempo passou depressa. E pior, gente, que todo o sofrimento que eu passei para criar os meus filhos, eu nem lembro mais que eu sofri. Foram anos, assim, difícil para mim, para eles também. Que a nossa vida não foi fácil para chegar até aqui. Mas com a graça de Deus, vencemos todos os obstáculos. E hoje estamos aqui, sabe, comemorando o aniversário dos meus filhos, do aniversário dos meus netos chegando. E eu tô aqui ainda, sabe, com saúde, esperando, sabe, cada dia que passa, mais novidade boa chegando na minha vida. Então, cada conquista para mim é uma vitória, porque é lembrar de tudo que a gente já passou, sabe? Nós passamos fome, eu e os meus filhos. Muita fome, gente. Vocês não têm noção de quantas vezes eu e meus filhos não têm o que comer em casa. Comia, sabe, assim, não faltava. A gente não morria de fome, mas a gente comia muito mal. Tinha arroz com feijão para comer. Às vezes passava o mês todo comendo arroz e feijão. Quantas vezes esse meu filho mesmo, ele ia com outro menor nos pés de manga aqui da minha cidade para procurar manga para a gente comer com comida, porque a gente não tinha mistura. A abóbora que ele encontrava no meio do mato, a gente mora perto de uma reserva de parque florestal aqui em Sinop, e lá tinha muito, assim, as abóboras nascia. Então eles iam procurar ver se tinha abobrinha verde pra gente fazer de mistura. Isso, eles eram tudo pequenininho. Os meus filhos são guerreiros desde pequeno. Desde pequeno que eles são lutador com a vida, sabe? Eu ensinei eles, sabe, a serem fortes, a não desistir nunca do sonho deles. E eu chegava em casa do trabalho e eles me mostravam que tinham encontrado abóbora no meio da reserva de mata. Era ele e outros meninos aqui do nosso bairro, né? Porque a gente mora numa comunidade de classe baixa, então todo mundo aqui era sofredor naquela época. Hoje em dia eles estão tudo adultos, sabe? Cresceram, são tudo rapazão, tudo venceram na vida, são casados, alguns casados, outros solteiros ainda, né? Mas foi um tempo difícil. Mas assim, é o que eu falo, tudo que nós passamos na vida foi pro nosso bem, pra nossa melhora, sabe? A gente evoluiu como ser humano para ser uma pessoa melhor, aprender a dividir o que tem com o próximo. Porque hoje eu não meço esforços para ajudar alguém que precisa de alimento. Se eu tiver que repartir a minha mercadoria em casa para alguém, eu faço isso com todo amor, porque eu sei o que eu passei. Como foi difícil a minha vida, então, para criar os meus filhos. Muitas vezes nós passamos dificuldade. Então, hoje em dia, os meus filhos também são assim. Eles gostam de dividir o que eles têm com os outros. Porque, na verdade, eles sabem o que eles passaram, né? E não foi fácil a vida deles. Foi muito difícil, porque menino, na fase de crescimento, ele sente muita necessidade de comer mesmo, né? E a gente tinha pouco alimento naquela época. Então, foi uma fase bem ruim, mas a gente venceu cada obstáculo. Hoje eu tô, sabe, bem financeiramente, meus filhos também, e a gente, cada dia é uma vitória, mas a gente não esquece do nosso passado. É bom que a gente não esquece, para que a gente possa ajudar o próximo, né? A gente nunca deixar de socorrer alguém que realmente precisa de nós. Então, gente, essa é um pouco da minha história, da história dos meus filhos. Meu filho fazendo aniversário e eu tô relembrando a nossa trajetória para chegar até aqui, para criar os meus filhos. Então, quero desejar para o meu filho, para o Igor, feliz aniversário, meu filho, e a mãe te ama.